Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um atleta que atuou junto, com o Matheus Pereira, que na minha opinião poderia ser uma alternativa em relação à não vinda, do Everton Ribeiro. É óbvio que não seria uma contratação fácil, assim como não seria também em relação ao Everton Ribeiro, e é um atleta que, apesar de viver uma boa fase na Arábia Saudita, tem contrato somente até junho, ou seja, em julho desse ano, aqui menos de 6 meses, poderia chegar de graça ao Cruzeiro ou qualquer outro clube do futebol brasileiro, no qual ele já foi muito especulado, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Além disso, outra opção de volante, que foi procurado no Cruzeiro no decorrer de 2023 e que pode, por que não, ser uma alternativa para esse ano, ainda mais que o Cruzeiro segue ainda na ativa em busca de pelo menos mais um jogador para essa função, de volante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Próximo objetivo nosso de 42 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então quero falar aqui sobre o Luciano Vietto, jogador que tem 30 anos de idade, atleta que foi companheiro do Matheus Pereira lá no Al Hilal da Arábia Saudita, clube no qual ele deixou recentemente, no mês de setembro, quando se mudou para uma outra equipe lá do futebol da Arábia, chamada Al Qadisiyah, acho que é isso aí, não sei a pronúncia desse clube, onde vive uma fase bem interessante. Pelo que eu vi aqui, 7 jogos, 8 gols marcados e 2 assistências, 10 participações em gols em 7 jogos na temporada. Atleta assim, que foi especulado em vários times aqui no futebol brasileiro. Teve essa especulação do Cruzeiro antes de fechar com o Matheus Pereira, Era 2 opções para o meio, e também com o Vasco, onde assim, o Vasco podia contratá-lo até o final de setembro e ele já estava livre no mercado, já poderia assinar com outro clube. E acabou sendo especulado várias vezes, mas acabou não chegando para o Vasco, que chegou a fazer uma oferta de mais de 1 milhão de reais por mês para o jogador, onde fechou com essa outra equipe lá da Arábia, que iria receber quase 3 vezes mais do que receberia aqui no futebol brasileiro, ou seja, quase 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, isso livres de impostos, com contrato aí basicamente de 11 meses, até junho de 2024. Então é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, porque apesar de viver uma boa fase, ainda não teve essa sua prorrogação de contrato, lá na Arábia Saudita, e por exemplo, agora ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em julho, porque falta menos de 6 meses para terminar o seu vínculo, e se o Cruzeiro fizesse uma proposta perto daquilo que fez ao Everton Ribeiro, da casa de 1 milhão de reais, com a ajuda do Pedro Lourenço, será que não poderia ser uma alternativa? Ele que joga aí como segundo atacante, ou um meia mesmo, ponta direita, pode fazer os papéis no Al Hilal. Teve bons momentos, ele chega lá na temporada de 2019-2020, primeiro ano um jogo, não sei o que aconteceu, aí na temporada seguinte 34 jogos, 6 gols e 4 assistências. Depois ele foi emprestado para o Al-Shabaab e passou pelo Al Hilal nessa última temporada, onde inclusive enfrentou o Flamengo e o Real Madrid no Mundial de Clubes. 29 jogos, 8 gols marcados e 2 assistências. Foi muito bem, naquele Mundial de Clubes, mas acabou não seguindo na temporada, muito por conta de várias contratações que teve no Al Hilal, Um dos exemplos, o Neymar, o Malcom, o Mitrovic, Rubem Neves, enfim, foram vários jogadores contratados, e o Luciano Vietto, sendo estrangeiro, assim como o Matheus Pereira, obviamente, não teria espaço para essa sequência da temporada. Atleta que já passou por vários times do futebol europeu, foi bem no Sporting de Portugal, somou 40 jogos, 9 gols e 7 assistências, passou também no Fulham da Inglaterra, no Sevilha, no Atlético de Madrid, ele que é revelado na base do Racing, e lembrando, o primeiro ano dele do futebol espanhol, lá em 2014, 2015, o Luciano Vietto era tratado como o novo Messi, porque ele sai do Racing em 2014 com 36 jogos e 6 gols, naquela época com 19 para 20 anos, e vai para o Vila Real. Primeiro ano dele no Vila Real, 48 jogos, 20 gols marcados e 2 assistências, jogando aí mais centralizado, Ele era como se fosse um segundo atacante e acabou não virando isso tudo. Mas teve boas passagens também no Sevilha, depois ali no Valência, no Fulham, no Sporting, e agora nesses últimos 5 anos e meio no futebol lá da Arábia Saudita, Desde 2019, 2020, para falar bem a verdade, ele joga por lá, logo depois quando saiu do Sporting. Enfim, vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele para vocês nessa última temporada. Ele que é destro, está avaliado aí por algo próximo de 10 milhões de reais, mas na minha opinião o cenário mais ideal seria essa reta final do contrato mesmo. Não acho que essa equipe lá da Arábia iria aceitar só 10 milhões de reais pelo jogador. E tá aqui o mapa de movimentação na última temporada pelo Al Hilal, nota média no SofaScore de 7, e dá para ver que ele joga aí mais como meia central mesmo, Cai pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Na liga foram 20 jogos, 3 gols e 2 assistências, e só lembrando que ele já vinha perdendo espaço. Não é à toa que de 20 jogos que ele fez pelo Al Hilal, apenas 13 na condição de titular. Deixa aqui embaixo então a sua opinião nos comentários, o que você tem a dizer sobre essas opções
de jogadores para o Cruzeiro, e uma delas, né, que eu trouxe aqui para vocês, do Vieto, né, que jogou junto com o Matheus Pereira, não muito tempo, mas jogou lá na Arábia Saudita. Bom, só lembrando que o Matheus Pereira, que obviamente é o melhor jogador do Cruzeiro hoje, na Arábia Saudita nunca conseguiu ter desempenho absurdo, né? Por exemplo, no Al Hilal. Tirando essa primeira temporada dele, que 34 jogos, tudo bem, ele só marcou 3 gols, mas ele deu 15 assistências, né? Muita coisa mesmo, 18 participações em gols, teve sim um primeiro ano bom. Aí depois começou a temporada 22-23, em agosto de 2022, só jogou 8 partidas, foi emprestado para o Al-Wahda dos Emirados Árabes, 13 jogos, 2 gols e 4 passes, e novamente, né, voltou aí para o Cruzeiro no final do ano passado, 15 jogos, 1 gol e 1 assistência, que ele nunca foi de somar muitos números lá na Arábia Saudita e nem no Cruzeiro, né? Quem olha aqui no Cruzeiro que ele tem 15 jogos, 1 gol e 1 passe, deve pensar, o Cruzeiro errou na contratação, né? E quem assiste jogos do Cruzeiro claramente não identifica isso. Na minha opinião, o ano que vem, né, essa próxima temporada, melhor dizendo, ele tem potencial para fazer igual fez lá no West Bromwich, por exemplo, 2019-2020, 43 jogos, 8 gols e 17 assistências jogando na Premier League. Aí depois 34 jogos, 12 gols e 6 passes. Não é à toa que ele foi vendido por quase 80 milhões de reais, né, lá para o futebol da Arábia Saudita. Então queria trazer aqui esses números para você ter uma ideia, né, de comparação. Basicamente, se você for olhar pelos números, né, o Luciano Vieto foi até melhor do que o Matheus Pereira jogando na Arábia Saudita. Porém, se fosse para escolher um dos dois, né, assim como eu já falei em outras ocasiões, antes do Matheus Pereira chegar, quando os dois estavam sendo especulados, eu prefiro ainda o Matheus Pereira. E para terminar aqui com vocês, tem um nome que, falando em Arábia Saudita, em Cruzeiro no mercado em julho, né, é em relação ao volante Flávio Medeiros, que foi um dos alvos especulados, 27 anos de idade, ele que nessa atual temporada está lá ainda no Al-Ain, clube no qual ele chegou no meio de 2022, ficou até o final de até o início de 2023, né, e chamou muita atenção. 11 jogos, 1 gol e 1 assistência, só não jogou mais por conta de problemas físicos. Aí em início de 2023 para cá, né, até em agosto, quando ele foi especulado pelo Cruzeiro, a Raposa tentou entrar em contato com o Trabzonspor da Turquia, que é o clube que tem seus direitos econômicos. Porém, o Al-Ain, vendo que o atleta estava recuperando de lesão e já tinha feito bons jogos, acabou então ficando com o jogador, oferecendo uma compensação financeira pelo empréstimo e uma opção de compra que, se eu não estiver enganado agora, era de 10 a 15 milhões de reais. 21 partidas de julho para cá, né? Realmente tem jogado com muita frequência, 1 gol e 1 assistência. Um atleta que eu acho que até agora, se chegasse para o Cruzeiro, poderia ser um ótimo reforço, tá? Uma ótima contratação. Ele que aqui no futebol brasileiro jogou no Vitória e no Bahia, né? No Vitória é o clube no qual ele é revelado, passou depois no Bahia, onde foi muito bem. 2019 e 2020, naqueles 2 anos seguidos na Série A. Inclusive ele era muito próximo do Gilberto, né? Os dois chegaram a jogar juntos e tudo mais, até interagiam bastante os dois nas redes sociais. E na época então era uma das especulações para o meio de campo do Cruzeiro. E assim, mesmo com a Raposa tentando ainda um jogador para essa função de volante, não acho que o Flávio seja tão viável assim, né? Justamente por conta do seguinte: o Cruzeiro naquela época não conseguiu contratá-lo e agora então o próprio time, né, o Trabzonspor, tem interesse em vendê-lo para o Al-Ain. Então acho bem complicada essa história. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você tem a dizer do Luciano Vieto, desse caso do Matheus Pereira, se ele vai conseguir ou não dessa volta por cima, e da opção do volante Flávio para a próxima temporada. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!